Fala, mulher automotiva! Eu sou a Cris Soares, consultora da Rede Pitstop e também mentora do programa Mulher Automotiva. Hoje estamos aqui com a Priscila Bercó, nossa especialista em finanças pessoais. Pri, se apresenta aí pra gente. Eu sou a Priscila Bercó, especialista em finanças pessoais e crescimento patrimonial e também mentora aqui do Mulher Automotiva. Vai ser um prazer estar com você, Cris, pra gente bater um papo aqui e falar sobre finanças pessoais e sucessão. Legal, bacana. Então vamos começar aí esse bate-papo de sucessão, que é um tema muito crítico aí no setor. A gente tem aí muitas empresas que já estão passando por esse processo, que é um processo natural, né? Tem muitos empresários aí que já estão pensando aí em desacelerar e trazer aí os filhos para essa sucessão. Uhum. E é um processo delicado, né, Pri? Claro. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que precisa ser feito antes, que não é feito. Ótimo. Né? Vamos falar excelente. Que já não é feito, né? Começar do básico. Do né? básico, o básico que tem que ser bem feito. Isso. É bem bacana falar sobre esse tema, Cris, porque muitos empresários, né, no segmento automotivo começam o seu negócio ali. Às vezes eles começam eles mesmos e vão seguindo a sua carreira, a sua vida. Às vezes pega o negócio já começado pelo pai, né, pelo avô, né, passa de geração, mas sem uma estrutura de sucessão. Né? E principalmente, né, num passo antes, sem uma estrutura de planejamento financeiro. Isso. E você falou uma coisa que é importante, que vem do avô, que foi pro pai, e esse processo do avô pro pai, não aconteceu a sucessão. Não aconteceu. Foi uma coisa assim, que o pai muito provavelmente já pegou aquilo lá embolado, não sabia nem o que estava fazendo ali, às vezes já estava estudando para ter uma outra profissão, falou, não, aqui é o meu pai, né, ou infelizmente faleceu, ou não quer mais aqui, eu preciso continuar o legado. E aí foi uma coisa assim, meio embolada, e aí não teve nada estruturado. E eu acho que a geração de agora já pensa, né? Eu acho que com os estudos, informação, porque a gente tem muito mais informação, né? A gente liga aí o celular, tem informação por todo lugar. E aí eu acho que já começa essa questão de pensar numa sucessão mais estruturada. Só que a empresa não é estruturada. A empresa não é estruturada. Então, o primeiro passo, né, para a empresa começar a organizar essa sucessão, né, é começar um planejamento financeiro, né, e no âmbito pessoal, inclusive. Porque no âmbito pessoal, o empresário, ele também tem bens que ele acumula ao longo da vida, ele vai construindo ali o seu patrimônio. Isso. E se ele também não pensa nessa sucessão, né, assim como a empresa, que é um patrimônio, ele acaba, né, deixando realmente um problema ou ali um conflito familiar para aquele que vai suceder ter que tomar decisões e administrar. Então, como que a gente muda esse cenário, né, e torna essa jornada mais suave? Começa um planejamento financeiro, entendendo, organizando as finanças, começando a construir os pilares, né, de solidez de sucessão. Então, o que é pilar de sucessão? Primeiro, você vai construir um pilar ali que é a proteção da família. Então, essa primeira proteção, que eu falo que fazem parte dos dois pilares de alicerce, né? Que a gente fala de reserva de emergência. Legal. E a gente fala de proteção e blindagem, né, de renda. De renda e patrimonial. Então, né, quando a gente faz a base do patrimônio, né, que inclui a proteção ela já também prevê a sucessão, né, e em alguns âmbitos, incluindo da empresa. Então, poucos empresários hoje, por exemplo, têm uma estrutura de holding familiar. Não tem. Imagina, isso é muito distante para eles. Muito distante. E a holding, ela pode resolver várias coisas. Sim, né? Uma holding bem estruturada pode resolver principalmente como vai ser essa sucessão, só que de maneira documentada, né? E também por outro lado, não travando todos os bens daquele empresário que ele construiu ao longo da vida. Porque quando ele constrói esse legado, ele acaba, se ele não pensa na consequência de como que vai passar isso para frente, isso pode ser um custo gigantesco, né? Gigantesco para esse empresário. Então, hoje, um inventário tradicional, ele vai girar em torno aí de 15% a 20% do patrimônio. Né? Então, imagina você deixar na mesa de 15% do seu patrimônio, 15% a 20% do seu patrimônio. Imagina. Porque você não pensou numa estratégia de sucessão, né? Então, quando a gente dá esse passo antes, já estrutura isso desde o início,
você documenta quem que vai assumir essa empresa, quem vai ter o maior número de ações, quem vai administrar, quem que vai herdar, né? Então, tudo isso está discriminado nesse documento. Nesse documento, né? Nesse documento que seria uma empresa patrimonial. Sim, sim. Né? E, ao mesmo tempo, dentro da empresa, você também tem que pensar nessa escala, né? E organizar essa sucessão também. Sim. Porque o próprio sócio, imagina um sócio que, eventualmente, né, o seu parceiro de trabalho falece, e aí ele tem um problema ainda para administrar com a família do sócio. Isso acontece também bastante. Exato. E aí, assim, a gente vai entrar numa questão até de que eles não têm a emergência deles, né? Vamos falar poupança. Poupança é tão... Uma reserva financeira. A reserva. Vamos falar reserva, que poupança é muito antigo. Sim. Mas a reserva deles é a empresa. Uhum. Eles não têm uma reserva. Se acontece qualquer coisa, é a empresa que sangra. Exatamente. É da lucratividade da empresa que sai, é do caixa da empresa que sai. Então, eu acho que quando a gente fala de sucessão, eu acho que até antes da gente falar do planejamento da empresa, a gente tem que olhar pro planejamento dele. Sim. Né? Pessoa física. Exato. O que você fez até hoje? Né? Porque tudo que ele tem ali, todos os bens que você falou, olha, todos os bens que ele construiu, ele sangrou a empresa. Sim. É um fato. Sim. Né? Ele não foi pegando, né, o prolabore dele ou uma retirada. Né? Ele não teve lá uma visão, olha, meu lucro foi tanto, eu vou retirar no final do ano tanto, que é o que eu posso, né, fazer sem prejudicar o meu capital de giro, enfim. Essas coisas. Então, ele foi lá e ele sangrou a empresa a vida inteira dele. E aí ele não tem essa estrutura. Exato, não tem a estrutura. E aí quando acontece, né, um evento desse, né, que pode ser ou falecimento ou invalidez. Invalidez, né? Imagina a invalidez de um empresário que tem ativo, e aí como que ele vai conduzir, inclusive, a própria vida, né? Sim, Então isso é uma coisa que eu trago muito, assim, né? Nós somos motivados por duas formas, né? Uma é pelo medo, né? E a outra pelo que a gente realmente quer realizar. Então essa, né, forma do medo, é importante a gente mostrar o cenário adverso para a pessoa, para que ela possa entender, poxa, se faltar, né? Se eu ficar inválido, quem que vai me sustentar dali para frente? Sim. Porque a empresa não vai continuar te sustentando. Não vai mais, né? Então você precisa ter uma estrutura de proteção ali, principalmente de renda, para que você possa, né, passar por uma adversidade dessa mais tranquilo, né? E ao mesmo tempo não deixar de, né, negligenciar também a sucessão da empresa. Sim, com né? certeza. Pensar nesses pilares que são importantes. Então, a reserva financeira é o primeiro colchão. A segunda parte é a proteção, blindagem, que a pessoa física precisa fazer para proteger essa renda. E aí o terceiro nível seria o nível de acúmulo, né? Como que ele está organizando esse acúmulo de patrimônio. De patrimônio, né? E eles não têm nem noção, né? Não tem noção. E essa organização do acúmulo, ela é necessária para que você possa não só ter essa transição mais barata em termos tributários, né? Porque pouca gente sabe que uma holding ela pode trazer assim até 50% ou mais de redução na carga tributária. Né, do futuro desse empresário, né, dessa sucessão de empresário. Mas eu acho que o mais desafiador para o empresário trabalhar dentro dessa administração é para quem que ele vai passar o bastão. Nossa. Esse é o mais desafiador. E aí vem as brigas, né? Vem. Eu atuei com um cliente e ele estava fazendo uma sucessão. Ele tinha autopeças e oficina. E aí ele definiu que ele ia deixar a oficina para a filha e autopeças para o filho. E essa decisão, assim, eu não sei se foi tão confortável, né? Ou se foi alinhada, né? Se foi tão bem alinhada. Sim. E aí a gente percebe nas conversas e tudo mais que há um desencontro de expectativas, né? E, enfim, por fim, o filho realmente está fazendo a sucessão da Autopeças e a filha já está tomando conta da oficina. Eu acho que para ela, eu acho que o maior desconforto foi para o filho, para ela estava
era o que ela queria, era o que ela queria, estava ok. E aí, quando nós começamos a tratar sobre o financeiro, né? E aí eles precisaram mudar a gestão de regime tributário que eles estavam. Teve uma série de coisas que eles precisaram fazer. Só que quando, né, foi feito isso, não foi tão planejado. E aí, quando a gente começou a encontrar, né, lá, falar um pouco de DRE, encontrar um pouco, fazer um diagnóstico, encontrar um pouco por que a empresa não estava dando a lucratividade, o pai veio, já depois da sucessão de ser finalizada. E ele falou assim, eu estou colocando dinheiro na empresa ainda. Aí eu falei, mas peraí, você fez a sucessão mesmo, então? Ou você não se desligou da empresa? Aí ele, não consigo me desligar. Eu coloquei dinheiro na empresa. E como que fica esse dinheiro? E aí, Pri, como fica esse dinheiro? É um desafio, né? Nessa parte, assim, quando envolve acordos, né? Por isso que ter um bom acordo rígido, né, orientado até por advogados, ele é importante para traçar exatamente como que vai ser essa distribuição, né? E se o pai em vida ainda, né, tá fazendo a sucessão, claro, ele pode sim, né, fazendo parte dessas regras, definir se ele vai ter algum retorno sobre o capital que ele investiu ali naquele negócio, se ele vai continuar recebendo dividendos, como que vai ser esse processo, porque é o que você falou, chega uma fase da vida, a pessoa quer desacelerar, quer diminuir o ritmo e quer fazer a sucessão para que outros seguirem aquele negócio, e ele vai continuar recebendo dividendos, né? Então, eu acho que tudo é alinhado nesse acordo entre os acionistas, né? Então, dessa empresa. E aí, assim, pelo que eu entendi nesse caso, né? E aí a gente vai explorar um pouco mais para falar até sobre esses dividendos, ele saiu completamente, ele não tinha mais parte do negócio, ele recebeu um valor pelo estoque que a empresa tinha, que ele tinha investido naquele estoque, e ele já não fazia mais parte. Só que eu acho que o negócio não saiu dele. Sim. E aí ele ficou totalmente assim, olha, meu filho está fazendo a coisa errada. E, na verdade, não era o filho, era, né, todo um legado que estava deixado para trás. E que o filho está tentando consertar. E o filho está realmente tentando consertar. Sim. Né? Tudo que a gente trabalha com ele aceita. Mas eu acredito que a empresa não sai assim tão fácil. Não. E aí esse tipo de estruturação é importante, né? Com certeza. Porque eu acho que quando a gente fala do papel, e eu não sei, eu tenho quase 100% de certeza que eles não fizeram nenhum desses passos. Nenhum acordo. Foi mais um boca a boca, né? E eu acho que o que a gente mais trata é isso, né? O boca a boca. Sim. E aí eu acho que nisso se perde, porque não fica algo assim. Quando você tem um acordo, está acordado, alinhado, e é aquilo, eu assinei. Sim. E aí a pessoa mesma ela acaba se desprendendo da empresa. Mas nesse caso ele continuou. Não aconteceu, ele continuou. Ele fala, poxa, né, a minha empresa, o que eu construí, nossa, eu tô colocando dinheiro porque não está dando, né? E aí vem todas essas questões de como vai fazer, o que vai fazer, enfim, para a gente conseguir consertar. Uma outra coisa legal também é falar aí mais no âmbito de quando a mulher tem que tomar essa empresa, né? O marido morreu. Tomar frente, exato. O marido morreu. Sim. E aí a gente tem um caso também, eu tenho um caso de uma mulher que fica em Açailândia, longe pra caramba daqui de São Paulo. O marido dela faleceu. E ele e o filho que tomavam conta do negócio, e ela precisou tomar as rédeas e assumir essa empresa. Né? Da onde ela começa, o que ela faz. Mesmo porque muitas vezes a gente enxerga que as mulheres não têm muita voz perante o negócio. Sim. Né? Mas são mais os maridos que tomam as decisões. Por mais que a mulher fique no financeiro, né? Aliás, sem saber nada, né? Elas precisam buscar aquela informação, elas vão fazendo meio que por na intuição, meio que a mulher, porque aí falando um pouco já da parte de finança pessoal, eu acho que a mulher
ela que meio que sempre que organiza, né? As finanças da casa. As finanças da casa, né? A mulher que sabe o quanto que vai no mercado, o quanto que é a escola do filho, né? Ela pega aquele dinheiro, ela consegue fazer um milagre. Organiza ele. Organiza e faz um milagre sem saber exatamente o que está fazendo, Sim, né? exato. Muitas vezes, e ela faz aquele milagre. E ela pega aquilo e leva para dentro da empresa. Exato. Né? É óbvio que aí ela não vai saber sobre a gestão. Mas o marido não deixa ela fazer a gestão. Exato. E até mesmo o desafio, né, das mulheres no segmento é justamente esse. Falta um pouco de apoio, né? Isso. Na implementação de processos, né? Da mulher poder trazer uma visão um pouco mais profissional para o negócio. Isso. Né? De fato, a mulher ela traz, né, essa experiência de casa, né? Do orçamento de casa, que é uma super habilidade, que eu diria assim, precisa sim ter organização, saber gerenciar esses recursos, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter o olhar, né, da construção. Então, o olhar da construção do caixa, o olhar de estruturar os objetivos da empresa, o olhar de estruturar os objetivos pessoais também. Sim, sim. Né, que acaba faltando. Né? Verdade. Então, aqui, a gente na comunidade, nosso trabalho é somar com isso, poder trazer essa visão de estruturar esses pilares para as mulheres conseguirem avançar para outros patamares, né? Mas ao mesmo tempo, né, diminuindo essas dificuldades na hora de uma sucessão como essa que você falou, de Açailândia. Dessa mulher que passou por esse processo, ter que assumir, né, a posição do marido e junto com o filho, né, e de repente fala, eu tenho que entender de fluxo de caixa, eu tenho que entender de preço, né, do serviço. Nossa, imagina. Eu tenho que entender de DRE, tenho que entender de um monte de coisa. Então imagina, né, o que acontece na cabeça dessa pessoa. Sim. Né? Então é um desafio grande, né, que as mulheres passam, mas que se tá bem estruturado, como a gente falou, né? Nossa. Fica tudo mais fácil. Muito mais fácil, muito exatamente. Mais fácil, se você não vai ter aquela ansiedade de chegar e falar, o que eu faço agora? Né? Por onde eu começo? Eu vou começar aqui do financeiro, eu vou começar olhando para as vendas, eu vou começar olhando os preços que eu vou colocar na peça ou no serviço, né, que eu vou prestar. E aí eu acredito que nessa situação ela chegou e falou, o que eu faço, meu Deus do céu, me ajudem. E eu acho, e o relato dela, ela foi começando tudo aos poucos, né? Claro. E ela teve bastante ajuda, né? Com relação a isso. Mas se a empresa já tivesse estruturada, já tivesse alguém lá na área financeira fazendo todos os inputs em um sistema ou em uma planilha com todas as informações, né, de quanto que a empresa estava ganhando, né, recebendo ou vendendo, porque eles não sabem nem quanto vendem. Eles acham que eu vendo X, eu acho. E acha que a empresa está lucrativa também. Né? Isso então, aí. Não, e você sabe o que é o mais engraçado, Pri? O que eles acham que é lucro? É a venda. É a venda. Eu falo, quanto você lucra? Eu lucro 300 mil por mês. É seu lucro ou é o seu faturamento? Não, é quanto eu vendo. Eu falo, então, mas esse não é o seu lucro. Não, o que é lucro, então? Não, você tem que tirar tudo que você gasta. Tudo que você paga para depois entender. Aí ele, tudo que eu pago? Sim, tudo que você paga. Exato. E aí... eu acho que se, por exemplo, nesse caso, tivesse, né, toda essa estrutura já, alguém que cuidasse do financeiro, alguém que cuidasse da área comercial, alguém, enfim, né, ela saberia da onde começar, o que olhar, para onde olhar, e o processo também de sucessão, se ele já tivesse pensado nisso, porque eu acho assim, né, eu acho que esse processo ele tem que começar muito antes dele ser efetivado. Com certeza. Né? Com certeza. Muito antes dele ser efetivado. Até porque às vezes ele não vai ser efetivado em vida, né? Ele vai acontecer de repente. Então um ponto até que você trouxe que é interessante a gente, né, analisar, no caso dela, que ela no caso o marido e o filho trabalhavam juntos, né? E ela teve que assumir o negócio. Então, quando a gente vê uma estrutura dessa, você começa a observar assim, qual que é o tamanho do risco dessa família, né? Porque a família depende de uma única fonte de renda, né? E aí, quando você tem um cenário adverso desse, você fala, putz, eu tô comprometendo inclusive a saúde e a continuidade da saúde financeira da família. Da família. Porque pode acabar.
Se a pessoa não tiver esse engajamento, essa vontade de aprender, de correr atrás, de resolver, ela pode simplesmente acabar. Falar, a empresa eu não quero acaba. mais. A empresa acaba. E é assim que muitas empresas morrem, inclusive, sim, né? Sim. Que existe até um dado que as empresas no Brasil, elas não chegam nem à terceira geração. Não chegam. Justamente por conta, né, da falta de organizar essa sucessão, sim, né? Sim. No planejamento empresarial. Então, trazendo um pouquinho para a vida pessoal, né, da família, né, o risco financeiro disso é gigante, né? Então é por isso que eu sempre falo, né, para as empreendedoras, para as donas de oficinas, donos de oficinas e centros automotivos, também autopeças, que precisa construir outras fontes de renda, não depender só desse negócio. Sim. Né? A família precisa ter esse olhar. É uma família empreendedora? É ótimo. A forma mais veloz de você escalar recursos, de você crescer dinheiro, é empreendendo. Mas precisa diversificar esse risco também. Sim. Assim como nos investimentos. Né? Assim como nos investimentos. Não dá para você só ser só renda fixa Bitcoin. Ou só Bitcoin. Exato. Né? Mas né, você tem que também ter o seu renda fixa ali e tudo mais. Tem que estruturar bem essa divisão desse risco. Sim, sim. E aí, Pri, o que você acha que é mais impactante quando a gente fala de não diversificar esse patrimônio, né? Você só depender daquilo e aí aquilo acabou. Sim. Né? O que você acha que impacta mais essa questão? Olha, não diversifiquei meu patrimônio e a empresa acabou. O que eu faço agora? O que eu vejo que é muito comum assim, no nosso segmento é que o maior impacto assim, que me choca, inclusive, né, quando eu vou analisar a situação de um cliente, o cliente tem uma renda grande, né, vindo da empresa, tipo 30 mil reais por mês ali de padrão de vida, só que nem a empresa tem caixa estruturado e nem a pessoa física. E aí você fala, gente, se acontece alguma coisa amanhã? Meu Deus. O que vai acontecer com essa família? Meu Deus. Né? E a família inteira trabalhando no negócio. Porque ele coloca todo mundo. Todo mundo. No negócio. Então, o risco, esse é o primeiro impacto, assim, que eu analiso quando eu vejo, que eu falo assim, gente, precisa estruturar urgente, reserva, proteção, blindagem, porque senão essa família fica muito vulnerável a uma quebra. A uma quebra. A uma quebra de empresa, não continuidade do negócio. Né? E falta também a visão míope e a falta de clareza do empresário para valorizar isso. Né? Valorizar o planejamento financeiro pessoal, né? Porque ele só vai conseguir fortalecer o CPF dele e a empresa, né, se ele tiver realmente uma metodologia, um plano na vida pessoal para que ele esteja ali minimamente blindado. Blindado, né? Uhum. E na empresa não é diferente. Então, eu brinco aqui, na vida pessoal, a gente tem que ter reserva de emergência. Sim. Na empresa, a gente tem que ter capital de giro. Só que o capital de giro, ele é formado, ele é a reserva de emergência do empresário. Sim. Ele é formado pelo caixa da empresa, sim, não por bancos. Nossa, Pri, você falou tudo. Não é banco, gente. Pelo amor de Deus. O que eu ouço, Cris, olha, eu peguei... você tem capital de giro? Tenho, peguei no banco. Não é empresa, próprio. Não é seu. Não é próprio. Não é seu. Você vai pagar isso pro banco. Ele não é caro, seu. Né? E muito caro, muito né? Caro. E muito caro. E aí isso vem de encontro com eu não saber a lucratividade que eu tenho dentro da minha empresa. Exato. Né? Eu não sei se a minha empresa dá lucro financeiro. Não inclui o custo financeiro. Eu não incluo. Eu tiro dinheiro, por exemplo, esses 30 mil que você falou. Será que realmente a empresa ela tinha capacidade de pagar ele 30 mil reais? Às vezes não tem. Às vezes ele não consegue visualizar que ele não tem. E aí, quando a gente entra nisso, é tão delicado, né, Pri? Muito. E aí você fala, né? E eu tento falar de uma maneira delicada e didática para que ele entenda que aquilo é um problema. Claro. Né? Que ele vai precisar gradualmente ajustar isso. Ajustar. E que para ele ajustar aquilo, ele vai precisar ajustar o quê? Padrão de vida. Exatamente. E as finanças pessoais dele. Sim, né? Exato. E aí a gente entra... E aí, assim, até que nesse setor, eles costumam ter, em algumas regiões, eles costumam ter outros negócios, né? Eles costumam ter, sei lá, fazenda. Eles diversificam. O que eu enxergo é que eles diversificam um pouco. Tem uns que não, mas eu acho que a grande maioria diversifica aí o patrimônio. Só que eles também não têm controle sobre os outros
os outros negócios que eles têm. Não tem. Aí começa uma cascateada que aí tira de quebrar. Tira dinheiro de uma empresa boa para pôr numa empresa que tá ruim. Gente, e assim eles não controlam nada disso. Não controlam. É uma loucura, gente do céu. Isso é um ponto realmente que é crítico, né? Quando tem várias atividades acontecendo, né, das empresas, mas no setor especificamente automotivo, assim, quando você olha assim essa realidade, né, do padrão de vida, da consciência, da consciência financeira que falta muito, né, é onde a gente enxerga muita oportunidade de melhoria, de trazer mais soluções, principalmente soluções financeiras. O empreendedor hoje, ele não conhece quais são as melhores soluções financeiras para o negócio dele. Não. Né? Muitas vezes ele toma decisões equivocadas de tomar um empréstimo caro, né? Porque ele está ali acelerado, porque agora vai chegar o final do ano, tem que pagar o 13º. E aí? Que ele não fez caixa o ano inteiro para isso, não fez provisão, né? não fez a lição de casa, chega na hora tem que pedir dinheiro no banco para pagar 13º. Aí gera mais um boleto, gera mais um estresse. E um boleto às vezes que não cabe no caixa. Não cabe no caixa. Não cabe. Então, para ele evitar fazer tudo isso, é muito importante também na formação do empreendedor na área financeira, ele buscar o quê? O conhecimento. Quais são as formas de crédito que eu posso alavancar meu capital ou meu negócio com menos dinheiro? É isso aí. Né? Então, e o empreendedor tem 3 fontes, né? Ele pode buscar 3 fontes. Uma é produtos, né? Que é o fornecedor. O fornecedor é uma fonte de capital. Sim, claro. E se ele souber gerir bem, ele vai trabalhar liquidez de caixa, liquidez de estoque. Sim. E vai fazer mais dinheiro com o dinheiro de terceiros. Sim, sim. Né? Da mesma maneira, o próprio capital, né? Ele entender, como que eu uso menos o meu dinheiro e mais o dinheiro, né, do cliente. Né? Então, eu posso puxar um pouquinho o parcelamento para trás, em vez de eu esticar tanto, né, alongar esse pagamento. E aí a gente vai entrar num assunto bem polêmico. Sim. Que é estender o pagamento, não ter controle sobre quem paga, porque eles... Não é um setor que a gente está falando aí que todo mundo trabalha com cartão de crédito, por mais que seja varejo. É muito raro quem aceita ou quem paga. Na verdade, quem aceita até que não é tão raro, mas quem paga no cartão de crédito, né? E aí eles fazem aquela famosa... fiadinho, vamos falar assim, o fiadinho? Sim. Vamos anotar aqui que daqui a pouco ele é meu amigo, ele vai passar e pagar. Sim. Isso não acontece. Não acontece. E aí a liquidez dele vai pro ralo. O lucro dele vai embora, né? Na verdade. Porque o dinheiro dele fica praticamente na rua. Exatamente. Né? Ele te descapitaliza a empresa. Então, eu até gosto, assim, eu uso muito estratégia com empreendedores do segmento automotivo, por exemplo, de alavancagem saudável. Né? Como? Com consórcio. Então, por exemplo, o consórcio é uma ferramenta que, quando bem utilizado e orientado, obviamente, não estou falando aqui para vocês, pessoal, sair procurando o banco agora fazer um consórcio. Pelo amor de Deus. Não é isso. Né? O consórcio você tem que fazer com estratégia, com um especialista que vai te guiar e vai te orientar na melhor estratégia para você contemplar esse crédito rápido. E como você vai usar ele. Então, esse crédito contemplado, você consegue, inclusive, usar um bem que vai entrar como garantia por um custo muito baixo. E, além disso, você vai conseguir capitalizar a sua empresa com um parcelamento de 15 anos, né? E vai conseguir oxigenar esse fluxo de caixa, fazer ela crescer, expandir, devolver lucro, né? Porque o seu custo financeiro é baixíssimo. E aí você vai gerar caixa o suficiente para você poder pagar essa conta que você usou ali, um bem em garantia, para poder conseguir liberar esse crédito. Então, tem formas, né, do empreendedor, que para ele poder avançar mais rápido, com mais inteligência, pagando, tirando menos dinheiro do bolso. Menos dinheiro do bolso, né? Então, eu acho que é o grande ponto assim, que a gente precisa trabalhar, né, no empreendedor. E até para a construção de patrimônio pessoal. Porque muita gente toma a decisão de ir para um financiamento. Errada, né, Pri? Eu tenho casos de clientes, por exemplo, que são donos de oficina, estão pagando ali, tem um bom prolabore, recebem um bom recurso mensal, mas fizeram um planejamento para comprar, por exemplo, um imóvel, deram uma boa entrada. Sim. Venderam um outro imóvel e deram uma boa entrada. Só que é um imóvel de planta. Que você paga aquelas intermediárias e tudo mais. Nossa, aquilo ali... Chega no momento de você financiar, se você não fez um planejamento para você inverter a ordem. Eu tenho crédito bom, barato, para eu poder assumir aquele financiamento. Se não é o caso, você vai ter que entrar e ficar refém de banco. E aí você vai ficar refém de banco para o banco liberar o saldo devedor que ainda falta pagar, que é grande. Que sempre fica muito grande, Neste caso, o cliente precisa ali de 1,1 milhão
ele vai assumir uma parcela com juros de hoje de 15 mil reais. 15 mil reais, que vai saber... Para 20 anos de dívida. Daqui 20 anos ele vai ter tudo isso para ele conseguir. Então, quer dizer, ele depende totalmente do negócio dele dar certo, continuar prosperando, continuar gerando os 30 mil de renda para ele conseguir pagar essa parcela. Então. Que é metade do custo de vida. Exatamente. Né? E aí a gente entra de novo, né? Será que ele vai estar na empresa todo esse tempo? Exatamente, que é uma dívida de longo prazo. De muito longo prazo, né? Exato. E aí nós estamos falando de pessoas que não têm, por exemplo, né? Não é CLT, não tem os FGTS lá para bater lá da parcela, né? Exato. Enfim. Exato. E aí entra de novo, a gente vai entrar de novo na história de estruturar a empresa, estruturar as finanças pessoais, para que aquilo seja, enfim... mais efetivo. Mas primeiro... Mas o financiamento não é a principal solução, né? Não, tem várias outras formas, né, no mercado. E um ponto que é bacana comentar também, que é um passo... Eu acho que é o primeiro passo, né, para uma empreendedora, como você falou, de Açailândia, né? Ela primeiro analisar saúde financeira dentro de casa e saúde financeira no negócio, né? E como que a gente faz isso? Só analisar o patrimônio líquido dos dois ambientes. Dos dois ambientes. O do negócio e o da casa. Sim. Porque se o patrimônio líquido da casa está positivo e o da empresa está positivo, beleza. Pelo menos você tem um começo mais calmo, né? Agora, se você tem os dois, patrimônio negativo, o seu passivo é maior que o ativo, aí o desafio vai ser muito maior. Muito maior. Né? Muito o maior. Vai ser muito mas assim, o importante é que dá para sair dessa, né? Dá, totalmente. Dá. Mesmo tudo negativo, a gente consegue ajudar para que a pessoa saia dessa e consiga com mais tranquilidade, depois de todo um planejamento, melhorar aí a saúde financeira da família e da empresa. Exato. O que a gente tem que trabalhar aqui com, né, a mulher automotiva, a comunidade, é, de fato, como que a gente faz essas empresas dependerem menos de crédito e serem menos endividadas. É isso aí. Né? Porque hoje, como eu falei, né, até num outro episódio, temos hoje um recorde, né? São 8 milhões de CNPJs com endividamento, negativados, né? E 54% desse número são pequenas e médias empresas. Então, a grande parte desse número, né, das empresas estão endividadas, né, sofrendo para pagar essa dívida, né, ou até encerrando sua atividade por conta de estrangulamento de fluxo de caixa. Sim, sim. E isso só acontece por não ter essa visão, essa clareza do que a empresa, do que entra, do que sai, do que se paga e verdadeiramente do lucro, né? Do lucro da empresa. Que até às vezes a empresa pode ter um lucro, mas não tem caixa. Não tem caixa. Não tem caixa. Porque aí tem N outras variáveis aí. Uma empresa, ela não morre por falta de lucro, mas ela morre por falta de caixa. Por falta de caixa, é isso mesmo. Exato. Então, pegando esse gancho, pessoal, a gente vai aqui encerrando o nosso podcast de hoje. Obrigada, Pri. Assim, foi ótima a nossa troca, adorei. Espero a gente ter mais momentos como esse aí no Mulher Automotiva. Então, fala aí a sua mensagem final. Muito obrigado, Cris. Obrigado à nossa audiência aqui da Mulher Automotiva. E dizer que nós estamos aqui, é só o começo, vamos trazer muito conhecimento, muita prática, muita troca, que é esse o objetivo e propósito da nossa comunidade. É isso aí, Pri. Vem com a gente sempre. A gente sempre tem novidades aí para vocês. Ficamos por aqui hoje. Tchau, pessoal. Tchau, Mulher Automotiva. Tchau, tchau.